Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e hoje eu vou conversar com vocês a respeito das leituras que eu finalizei no mês de janeiro. E eu gosto sempre de frisar que são leituras que eu finalizei em janeiro, não livros que eu li em janeiro, porque às vezes pode parecer que eu li um monte num determinado mês e não é bem verdade. Eu carrego leituras de um mês para outro. Eu entrei em janeiro já com 2 leituras em andamento, que era Os Irmãos Karamazov e Orlando. Li alguns outros livros na íntegra em janeiro e finalizei janeiro, mais uma vez, com outras leituras que foram finalizadas agora em fevereiro. Antes de mais nada, como sempre faço, vamos aqui às nacionalidades dos livros que foram concluídos. Alemanha, Inglaterra, Japão, Rússia, Brasil e Estados Unidos. Começo mais uma vez falando sobre as leituras que já estavam em andamento e foram concluídas agora, que foram Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski, e Orlando, da Virginia Woolf. Vou começar falando de Orlando, que é um livro para o qual já existe vídeo aqui no canal, foi o último vídeo que eu postei. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá. Ficou um vídeo meio longo, mas é meio difícil falar pouco a respeito desse livro. Ele é pequenininho, mas olha, rende, viu? A Virginia Woolf tem aquela fama de ser uma escritora difícil, mas eu achei que o Orlando é um livro mais acessível. Eu falo sobre isso lá no vídeo. E, resumidamente, esse livro chama Orlando uma biografia. Ela criou uma biografia para um personagem, logo ela também criou um biógrafo. E é um personagem bastante peculiar, que vive 36 anos ao longo de mais de 3 séculos. Como assim? É exatamente assim. Orlando tem um tempo cronológico próprio, que é descolado do tempo histórico. E isso faz com que ele seja testemunha aqui de vários eventos históricos e sociais muito importantes. E a Virginia Woolf vai usando esse personagem aqui para desenvolver suas ideias a respeito, principalmente de costumes e de cultura inglesa, mais especificamente da aristocracia inglesa. É um livro genial que ela escreveu em homenagem a uma grande amiga, a Vita Sackville-West, que além de amiga tinha sido também sua parceira amorosa. E o filho da Vita define esse livro aqui como uma longa carta de amor, uma longa declaração de amor. E realmente é um livro muito bonito. Orlando é um personagem muito bem desenvolvido e é um tipo de livro que você fecha feliz, sabe? É gostoso de ler. E por falar em livro muito bom, terminei também Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu comecei a ler esse livro em outubro, dei uma pausinha em novembro, retomei a leitura em dezembro nas minhas férias e concluí agora em janeiro. Gente, que livro bom! Eu gostei mais dele do que de Crime e Castigo. Estou longe de ter lido tudo do Dostoiévski, ele teve uma vasta produção, né? Mas de tudo que eu li dele até agora, esse aqui é, de longe, o meu preferido. Aqui nós temos uma família absolutamente disfuncional, a começar por um pai que simplesmente foi largando seus filhos por aí. Ele teve 3 filhos, ou 4, a depender do ponto de vista. E esses filhos meio que se criaram aí com a ajuda de outras pessoas e quando eles estão adultos, por circunstâncias diversas, estão todos ali ao lado desse pai totalmente desmiolado. E esses 3 irmãos são muito diferentes entre si também. E essas diferenças entre eles fazem com que eles sejam uma excelente amostra social. Um deles é uma versão moderada do pai, é um homem beberrão, mulherengo, que gosta da farra, da esbórnia, mas o filho tem um senso moral um pouco mais desenvolvido do que o pai. Um outro filho, que é o meu personagem preferido desse livro, o Ivan, é a lógica encarnada, a racionalidade encarnada, e são dele as melhores ideias que saem aqui desse livro. Inclusive aquele conceito de que se Deus não existe, então tudo é permitido. A discussão em torno de razão e fé é que faz esse livro aqui ser tão genial. E por fim tem, claro, o representante espiritual, que é o filho caçula, um rapaz bastante quieto, muito querido por todo mundo, inclusive, visto como um santo pelo pai, mas que é realmente só uma pessoa muito dedicada à vida espiritual. E em torno desses personagens orbitam outros tão complexos quanto eles. Eu falei aqui as principais características deles, mas não significa que eles sejam só isso. O Dostoiévski fez aqui o que ele sabia fazer melhor: construir personagens muito bons, nada óbvios e cheio de contradições e de dualidades. O vídeo sobre ele está em andamento, eu estou preparando o roteiro sobre ele. Eu quero só ver o tamanho que vai ficar esse vídeo, mas eu não vou ficar me controlando muito não, sabe? Se ficar grande, vai ficar grande mesmo,
Porque toda vez que eu pego um livro de que eu gosto muito e eu tento fazer um vídeo curto, não dá certo. Ah, eu esqueci de falar sobre a edição, né? Essa edição aqui que eu li foi da editora 34, com tradução direta do russo por Paulo Bezerra. Esse aqui da Virginia Woolf é da Collins, esse não tem tradução, ele é original mesmo. Mas eu fiz uns contrapontos aqui, umas consultas na versão brasileira, traduzida pela Autêntica, com a tradução do Tomás Tadeu, e está maravilhosa. Eu recomendo bastante a edição do Orlando da Autêntica. Agora vamos aos 4 aqui que eu li integralmente em janeiro. A começar pelo primeiro livro que eu concluí esse ano, né? Que foi a minha leitura ali praticamente do ano novo, Aprendendo a Cair, do Michael Ross. Isso aqui é uma história em quadrinhos tão delicada quanto engraçada. Ele mescla muito bem emoção e humor para contar aqui a história do Noel, um rapazinho bem interessante. Ele tem algum transtorno mental que não é revelado aqui, vive sozinho com a mãe e por um acidente que acontece com a mãe dele, ele precisa se ausentar de casa e ele é levado então para morar numa vila bastante inclusiva, onde ele vai aprender a conviver com outras pessoas fora ali do mundinho dele, que era praticamente só ele e a mãe. Ele vai desenvolver outras formas de afeto. E deixa eu já fazer uma observação aqui enquanto eu estou lembrando. Uma das descobertas que ele faz é em relação à sexualidade. Então, não confunda história em quadrinhos com material para criança. Esse livro aqui não é para criança. Não tem nada explícito, nada assim, mas as descobertas dele são tratadas mais diretamente aqui, tá? Voltando à história, o Noel então vai passar por muitos aprendizados, principalmente a respeito de convivência com outras pessoas. O que eu mais gostei nesse quadrinho é que o autor não infantiliza o Noel, que é uma coisa muito comum até de se ver na literatura ou até no senso comum. As pessoas tendem a tratar a pessoa com deficiência como um coitadinho ou como uma criança, e não é assim, gente. Então, a melhor parte aqui é o respeito com que ele trata não só o Noel, mas todos os personagens aqui. Eles têm as suas particularidades, têm as suas vontades, não existe aquela homogeneização da pessoa com deficiência aqui nesse livro. Por outro lado, é um livro muito fininho e que toca em diversos assuntos de uma forma muito superficial. Não existem muitos assuntos desenvolvidos aqui. Existe uma passagem que eu até acho que mereceria maior interesse, que é quando se fala do nazismo, a relação horrorosa que o nazismo tinha em relação às pessoas com deficiência. Isso é mencionado aqui, mas é mencionado de uma forma superficial, como eu disse. Mas isso não compromete a leitura, continua sendo uma HQ muito interessante. Essa comunidade para onde o Noel foi enviado realmente existe. O Noel, os personagens aqui são fictícios, mas o lugar é real. E em comemoração aos 150 anos dessa instituição, é que o Michael Ross foi convidado para escrever esse quadrinho. E para isso ele passou 2 anos morando em Nuremberg, observando como era a dinâmica entre as pessoas, a dinâmica do lugar, etc. Com certeza é por isso que ele soube criar aqui personagens tão verossímeis, tão interessantes também. E esse é um daqueles livros assim que quando a gente descobre o porquê do título, dá um quentinho no coração. Que existem alguns títulos que são especiais, né? Esse aqui é um deles. Esse aqui é um quadrinho publicado pela editora Nemo, com tradução de Renata Silveira. Depois dessa lufada de ar fresco que foi o Aprendendo a Cair, eu li um dos livros mais melancólicos da minha vida, e isto não é um defeito, que foi Sul da Fronteira, Oeste do Sol, do Haruki Murakami. Esse aqui é uma publicação da Tag, mas ele é encontrado à venda pela editora Alfaguara, com tradução da Rita Cole. Gente, que livro bom! Eu li esse livro em 2 dias, mas poderia perfeitamente ter lido em um só. São 217 páginas que passam sem que você perceba. Aqui nós temos a história de um homem narrando em primeira pessoa memórias da sua vida. E é uma narração bastante organizada, cronologicamente, em que ele fala a respeito do seu passado e do quanto ele é preso a esse passado, e em especial do quanto ele é amarrado ao primeiro amor dele. Por fora, esse homem é muito bem sucedido. Ele se casou, ele tem empresa, ele tem 2 bares, também faz alguns investimentos, tem uma vida tremendamente confortável na Tóquio dos anos 80. O Japão, nos anos 80, estava vivendo uma franca expansão, em especial uma expansão imobiliária. E ele está ali, surfando na onda desses novos investimentos, ganhando dinheiro.
Apesar dessa imagem de homem bem-sucedido, por dentro ele é um poço de amargura. Esse homem já morreu faz tempo e não percebeu. Ele é bastante egoísta, mesquinho, não percebe o quanto as pessoas em torno dele também sofrem por conta dessa ausência e dessa prisão que ele insiste em manter em relação ao passado. Falando assim, parece que eu não gostei do livro, mas eu gostei. É que esse aqui é aquele tipo de livro que é bom, mas que tem um protagonista insuportável. E eu acho isso ótimo, porque eu não preciso criar empatia pelo personagem para gostar do livro. O Hajime, que é o protagonista, não chega a ser cruel, mas ele é tão insensível que ele não percebe o quanto as atitudes dele magoam as pessoas que estão em volta. Se você já é freguês aqui no canal, você já sabe que eu gosto às vezes de ler uns livros assim meio diferentões. Era o que eu esperava aqui com as miniaturas da Andrea Del Fuego. Não foi exatamente o que eu esperava. Eu imaginava uma literatura mais estranha, mais diferente. Mas eu gostei bastante do livro, mesmo ele me parecendo muito normal. Porque eu tinha expectativa de que esse livro fosse diferente. Primeiro, porque eu achei que ele era um livro de contos. Não é. Segundo, porque me disseram, olha, você gosta tanto da Veronica Stiger, lê a Andrea Del Fuego, você vai gostar. Então eu estava esperando aqui uma escrita muito fora do convencional, e no fim o estilo da Andrea Del Fuego é totalmente diferente do da Veronica Stiger. O que esse livro aqui tem de diferente é o enredo, a proposta dele. Porque veja só, imagina que os seus sonhos, os nossos sonhos, à noite, não são produtos só da nossa mente, eles são produtos de um trabalho bastante burocrático, bastante chato, exercitado por oneiros. E que estes oneiros se localizam num prédio em plena Praça da Sé, em São Paulo. Veja só, é disso que trata esse livro, sobre o trabalho que os oneiros têm para provocar indução de sonhos nos humanos, utilizando as tais das miniaturas. Tudo estaria indo muito bem se não tivesse acontecido uma pequena falha aqui no sistema que permitiu que uma regra fosse quebrada. A regra de que um mesmo oneiro não pode atender mais de uma pessoa da mesma família. E um desses oneiros aqui percebe que ele está atendendo mãe e filho, mas não fala nada, porque ele se interessa pela vida daquelas pessoas. Só que o interesse dele vai crescendo, vai tendo consequências e ele começa a querer manipular essas pessoas através do sono. Então, é um livro leve, assim, de ler, mas é um suspense. Você fica curioso, preso ali para saber onde é que vai dar a arte desse oneiro, porque tá na cara que isso vai dar errado, mas o leitor quer o quê? Quer saber como isso vai dar errado. Então, aqui nós temos os capítulos alternados, então, entre o oneiro, a mãe e o filho. São todos capítulos em primeira pessoa, mas com os pontos de vista distintos de cada situação. Achei um livro bem gostoso de ler. Eu não li rápido porque estava lendo outras coisas, tal. Ele acabou sendo uma leitura de descanso para mim, enquanto eu fazia outras leituras mais pesadas, sobre as quais eu já falarei, né, que são as que estão em andamento ainda. Também é um livro com personagens muito interessantes, nada óbvios. Existem algumas condutas ali que são bastante reprováveis, seguidas de outras bastante altruístas, praticadas pela mesma personagem. Esse livro aqui atende a vários requisitos para o que eu considero um livro agradável, um bom livro. Então, obviamente, fica aqui a recomendação para que vocês conheçam a Andrea Del Fuego. E se esse nome te parece familiar, sim, é a autora de A Pediatra. É que eu escolhi conhecê-la através de um livro que não está sendo tão falado no momento. E é uma publicação da Companhia das Letras. Bem, e aí eu li o Forward, que é um livro de contos de ficção científica. E veja bem, eu gosto muito de contos, eu gosto de ficção científica, embora seja um gênero que hoje em dia eu leia pouco, eu gosto, eu adoro ficção científica. É que teve uma época na minha vida que eu li muito, então agora eu tô dando um tempo. E esse livro aqui não funcionou para mim. Pode ser pelo momento em que eu li esse livro quando eu estava com Covid, mas pode ser também que eu não me identifique com a ficção científica na narrativa curta. Até hoje eu só li romances de ficção científica, e aqui são contos. Então, nem vou me desfazer desse livro por enquanto, ele vai continuar por aqui para uma futura releitura aí, num momento mais adequado. Se depois eu perceber que realmente eu não gostei desse livro, aí eu me desfaço dele. Mas o que nós temos aqui então? São 6 contos, cada um escrito por um autor, aliás, por um grande autor, são 6 grandes nomes da literatura dos Estados Unidos, que especulam sobre o futuro da humanidade, o futuro da Terra. Alguns deles são pós-apocalípticos, outros não.
mas em comum todos eles têm essa especulação sobre o futuro. Eu gostei muito do conto que abre o livro, que é o do Blake Crouch, e dos outros, ou eu não gostei, ou eu gostei mais ou menos. Por isso a minha insatisfação com o livro de um modo geral. Mas como eu disse, talvez essa insatisfação aí tenha a ver com o que eu estava sentindo na época da leitura. Essa aqui é uma publicação da editora Intrínseca, com tradução de Braulio Tavares. Essa capa aqui que eu tenho é a do Clube Intrínsecos. Esse aqui foi o penúltimo livro que eu recebi pelo clube. A capa comercial dele é esta aqui. Bem, agora vamos aos livros que viraram ali de janeiro para fevereiro com a leitura em andamento. Ainda a história da menina perdida, da Helena Ferrante. Só que esse aqui agora eu tô lendo, tá? Antes eu tava só mostrando ele, falando que a leitura tava meio empacada. Agora tá indo. Tomara que agora termine, né? Lembra que eu comentei que as miniaturas foi meio que uma leitura de descanso pra mim? Então, é porque eu estava lendo ele concomitantemente com O Som e a Fúria, que é um dos meus livros preferidos. Ele divide, aliás, o pódio de livro favorito da vida com O Ciranda de Pedra, da Lígia. E, embora eu goste muito desse livro, eu não posso negar que ele é a ficção mais difícil que eu já li na minha vida. Não é um livro fácil de ler, ele exige muita atenção, exige marcações, vai e volta, enfim, é maravilhoso, mas dá trabalho de ler. Por isso eu precisei daquela leitura mais lenta, das miniaturas, para equilibrar as minhas leituras e facilitar a minha vida, né? E estava lendo também Todos os Nomes, do José Saramago. Eu estava no finalzinho dele, eu acho, quando acabou o mês. Agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele até já está finalizado. Mais um livro maravilhoso do José Saramago, como não poderia deixar de ser. E sobre o livro abandonado, veja só. Vocês chegaram a ver o meu vídeo dos 12 livros para 2022? Se não chegaram, vou deixar o link aqui, depois vocês deem uma olhada. E eu abandonei justamente um livro que está nesta lista, que é esse aqui do Rui Castro, Um Filme é para Sempre. O que eu esperava? Um livro sobre cinema. Então eu esperava algo sobre a produção dos filmes, sobre a atuação dos atores, sobre o modo de trabalho dos diretores. Eu sei que são artigos que o Rui Castro escreveu, mas eu esperava artigos assim, nesse sentido. Só que pelo menos no começo aqui desse livro, não é bem isso que eu encontrei. Eu encontrei muita conversa de bastidor. Ou seja, eu esperava um livro sobre cinema e recebi um livro sobre fofoca. E aí eu fiquei meio irritada com ele, resolvi interromper a leitura pelo menos por hora. Daqui a alguns meses eu volto a ele e tento ler algum outro capítulo para ver se eu desfaço essa má impressão. Feitas aqui as considerações a respeito das minhas leituras de janeiro, é minha vez de te perguntar. Do que você concluiu em janeiro, qual foi a sua leitura preferida? A minha foi esta aqui. Seguida bem de pertinho por Orlando, mas esse aqui ainda ganha. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!